Olá, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre como desenvolver logicamente um programa. Um pouco independente da linguagem, apesar de a gente fazer alguns contornos aqui referentes à linguagem C. Mas a ideia é a gente desenvolver o raciocínio. Então eu improvisei um quadro aqui na garagem de casa e vamos tentar dar algumas pinceladas aí, passar algumas informações para a gente. Vamos passar um esboço, uma pequena parte de um dos problemas que eu passei para vocês resolverem, que é a história das notas de um aluno e o que fazer com elas. Tá? Então, o problema basicamente é o seguinte: nós temos duas notas de um aluno, que a gente vai fazer a leitura delas, calcular a média e também descobrir quantas notas, né, estão acima daquela média, ou seja, quantas notas do aluno ele está acima da média para ser aprovado. Então a gente vai considerar que a gente tem duas notas que são do tipo inteiro, o aluno vai digitar, né, quem vai rodar o programa vai digitar notas entre 0 e 10, e a média da turma, ou seja, a nota para passar é 6. Então essa é a referência que a gente tem em relação a essas notas. Tá? Então eu vou começar o problema por aí, depois a gente faz um pequeno desfecho dele aí, uma pequena informação complementar. Então vamos lá, a gente tem duas notas. Então no nosso caso, nós temos que criar duas caixinhas, que nós estamos chamando de N1 e N2, que são duas variáveis. Nesse meu exemplo, essas duas variáveis vão ser do tipo inteiro. Primeira coisa que a gente faz, a gente vai fazer a leitura do N1 e a leitura do N2. Assim, o que vai acontecer? O usuário que estiver rodando o nosso programa vai fornecer duas notas para a gente fazer as nossas ações. A primeira ação que nós vamos fazer é o cálculo da média do aluno. A nossa média é uma média aritmética simples, então a gente tem que ter uma variável para armazenar isso daí, que vai ser igual a quem? N1 mais N2 dividido por 2, eu vou colocar aqui no ponto zero. Tá? Por que 2.0? Porque eu quero que a minha nota tenha casas decimais. Exemplo simples. Se o aluno tirou 5 numa avaliação e 6 na outra, a média dele é 5,5 e não somente inteiro. Então eu tenho que ter uma caixinha aqui chamada média. Então criei uma nova variável aqui, que no nosso caso a linguagem C tem que ser do tipo float. Então, beleza, já consegui ler a média, agora eu vou imprimir essa média do aluno. Então, eu vou imprimir a variável média. Então, eu preciso codificar isso conforme a minha linguagem, no caso a linguagem C. Li uma nota, li outra, calculei a média, imprimi a média. Agora, uma coisa que ele pede é o seguinte: quantas notas que o aluno tirou, ou seja, N1 e N2, estão acima da nota que é considerado média para aprovação, que eu dei como exemplo, se fosse 6. Então, qual a nossa condição? Eu quero saber dessas duas notas que ele teve, quantas são acima da média. Se eu quero contar, se eu quero quantificar, é interessante que eu tenha um contador ou acumulador, ou seja, algo onde eu possa contar. Então, se eu vou contar, eu vou criar uma variável chamada cont. Então, eu vou ter um contador. No nosso caso, a contagem não pode ser quebrada, tá? Porque eu não tenho risco de ter 1,5, 2,5. Quantas notas o cara vai ter acima da média? 0, 1 ou 2. Só valores inteiros. Então, ela vai ser do tipo inteiro. Inicialmente, quantos eu tenho acima da média? Nenhum. Não verifiquei nada. Então, inicialmente, o meu contador vale 0. Então, minha posição inicial é: o meu contador está valendo 0. Por quê? Quantas que eu tenho agora, nesse instante? Nenhuma. Agora, eu preciso descobrir se elas atendem. Então, como que eu faço? Vamos fazer o teste lógico. Então, o meu teste lógico é: se N1 for maior ou igual a 6, que é o que está definido no enunciado como a média para o cara ser aprovado, ou seja, a nota para o cara ser aprovado. Se N1 for maior ou igual a 6, então eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer aqui? Então, eu vou fazer
contador igual a contador mais 1. Se o N1 satisfaz, soma 1 lá, que já tem uma nota aqui. Vale. Aí eu ponho aqui um outro condicional. Se N2 for maior ou igual a 6, então eu vou fazer contador igual a contador mais 1. O que eu fiz aqui? Ó? Eu vou só quantificar as coisas, que é uma variável para guardar isso. Tá? Se a primeira nota atender o critério, soma aí no contador. É uma que dá. Se a segunda também, soma outra. Observe, se isso for verdade, soma. Se não for verdade, não soma. Mesma coisa aqui, se isso for verdade, se essa expressão lógica for verdade, soma. Se não for, não soma. Depois eu vou mandar imprimir conte. O que eu tenho nessa impressão de conte? Quantas notas são maior ou igual a média? Eu poderia fazer menor que a média? Podia, basta trocar a lógica, basta trocar essas duas lógicas aqui. Tudo bem? Eu faço a condição que eu quero. O que importa é que essa regrinha aqui serve para quê? Para eu contar coisas. Agora, uma outra variação que a gente pode ter aí, eu quero saber o seguinte: qual das duas é a maior nota dele? Ou a menor, mas vamos fazer o exemplo da maior. Eu quero saber qual das duas é a maior nota. Então, eu preciso ter uma variável para guardar a maior. Então, eu vou ter uma variável que eu vou chamar de maior, tá? Que vai ser de que tipo? Do mesmo tipo das notas. Se as notas são do tipo inteiro, também são do tipo inteiro. Ó, aqui nós estamos discutindo 3 lógicas, né? O básico, ler as variáveis para trabalhar o problema. A primeira, como calcular e imprimir a média. A segunda, como quantificar coisas. E a terceira é o quê? Pegar maior ou menor. Então, essas lógicas são importantes, senão o exercício não sai. Não adianta a gente ficar procurando coisas prontas no código, tá? Ou seja, procurar simplesmente por procurar. O interessante é que a gente entenda. Você pode procurar para tirar alguma dúvida, mas esse raciocínio aqui a gente tem que ter. Então, nós vamos em busca da maior nota. Se eu perguntar quem é maior, A ou B, né? Quem é maior, um carro ou outro carro, uma pessoa ou outra pessoa, para saber se é maior, você sempre tem que ter um ponto de referência. Então, para a gente saber qual nota é maior, tá? A gente tem que ter uma referência. Se são só duas, basta comparar. Se N1 for maior que N2, N1 é maior. Se N2 for maior que N1, N2 é maior. E se tiver 3, ou 4, ou 5, ou 10? Essa quantidade de condicional ia ser uma loucura. Então, como que a gente faz, via de regra, para não as duas, mas para N informações a serem comparadas? Simples, eu faço o seguinte: quem é maior? A primeira. Então, se eu tenho, no nosso caso aqui são só duas, mas se eu tenho 10 variáveis, eu faço o seguinte: de cara a primeira é maior. Se outra for maior, ela passa a ser maior ou não. Tá? Duas informações só, compara. Se N1 for maior que N2, N1 é maior. Se N2 for maior que N1, N2 for maior. Se os dois forem iguais, tanto faz qualquer uma delas. Para facilitar, no meu exemplo eu tenho 4 notas. Então eu tenho que comparar todas entre elas. A quantidade de comandos lógicos seria imensa. Então, como que a gente vai simplificar o problema? Nós vamos fazer o seguinte, tá? O maior vai ser a primeira. Depois a gente sai comparando com as demais. Então, o que eu faço aqui? Vamos comparar com a segunda. Se N2 for maior, comparação lógica, que a variável maior, então, maior passa a ser N2. O que eu fiz aqui? Eu tenho uma variável maior que quem? A primeira. Se o N2 for maior do que a primeira, ou seja, maior que a maior atual, então o maior passa a ser igual a N3. Mas se eu tivesse o N3 agora, como que eu faço? Se N3 for maior que a variável maior, maior passa a valer N3. E com N4?
Se N4 for maior que a variável maior, o maior passa a ser N4. Essa regrinha de comparação, no nosso caso a gente está pegando maior, poderia ser menor também, ou contar quantas são iguais e assim por diante. Tá? Essa regrinha aqui permite com que eu tenha a definição de um valor inicial, que no nosso caso está aqui, e toda vez que alguém atender o meu critério, quer dizer, ser maior de todas, ele passa a ser a maior. E depois eu peço para imprimir a variável maior. O que é importante para nós nesse nosso exemplo aqui? Tá? Primeiro, eu tenho um problema. O meu problema envolve leitura de algumas variáveis, processamento com impressão desse processamento. Então, o que eu tenho? Leitura das variáveis aqui, processamentos, estou fazendo eles de forma agrupada, tá? E a cada passo eu posso ou não necessitar de novas variáveis. Se eu necessito de uma variável nova, tá? Eu vou e crio essa variável nova. Então, se eu necessitei da média, eu vou e crio a média. Se eu necessitei do contador, eu vou e crio o contador. Se eu comparei uma variável para saber a grandeza dela, eu ponho essa variável aqui. A gente tem 3 raciocínios lógicos que a gente tem aqui. Como calcular a média, como quantificar algo que atenda a um determinado critério. Então, como quantificar algo que atenda a determinado critério e como, tá, selecionar uma dentre todas as variáveis do sistema, que é o que? Considerar a primeira variável como sendo a variável que eu quero e, caso alguma outra atenda, ela passa a ser aquele caso. Então, de início, a primeira só me atende. Tá? Aí a gente pergunta, a segunda me atende mais do que a primeira naquele critério? Sim, então ela passa a ser essa variável. Aí agora a terceira, atende mais do que a primeira e a segunda? Tá? Como que eu sei que atende mais que as duas? Porque a minha variável de comparação, ela atende aquele critério, então ela passa a ser, e assim por diante. Quando a gente vai fazer qualquer exercício, é importante que a gente tenha, por definição, o raciocínio lógico que a gente quer colocar ali. Então, grupos funcionais de atividades e raciocínios lógicos sendo colocados. Ah, mas tem um raciocínio aqui que eu não faço ideia. Aí tudo bem, você pode ir na internet e tentar buscar inspiração para ele. Tá? Mas você não vai achar programinhas prontos que satisfaçam o mesmo programa que o professor ou que alguém está solicitando. Você vai achar algumas partes lógicas. Então, o que você tem que entender é o raciocínio lógico daquilo. E não achar um programa que faça exatamente aquilo. Tá? Então, você tem que pegar as partes lógicas e transformar. Ah, mas o professor enunciado tem 10 coisas lógicas diferentes. Não tem problema. Faz uma, salva. Faz outra, deixa aquilo como comentário, né? Tá salvo. E faz até. Então, cada hora você tenta fazer uma só e vai colocando como comentário o código. Tá tudo certinho? Tira tudo comentário, trabalha com tudo. E entrega o programa como um todo. Tá? A minha ideia aqui é discutir raciocínio lógico, não obrigatoriamente sintaxe da linguagem. Tá? É óbvio que eu estou fazendo um pseudocódigo aqui muito próximo, mas a ideia é essa. Espero ter ajudado um pouco vocês. Um abraço.